Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o Fábio Jacob e a Quest divulgou a sua tradicional pesquisa para as eleições de 2026, tanto aí com as intenções de voto para presidente no primeiro e segundo turno, como também vários outros dados, estatísticas muito importantes para a análise do cenário político para o ano que vem, tá certo? Antes de ir aqui para os números, quero pedir o seu like, o seu comentário e compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que está interessada na política, está interessada nas eleições do ano que vem, quer entender aí como tá o cenário, né? Compartilhe, não custa nada para você e ajuda demais o nosso trabalho aqui, tá certo? Confira sua inscrição no canal. Então vamos aqui para a pesquisa. A Quest ela fez uma amostragem, tanto nessa pesquisa quanto na que saiu ontem sobre a avaliação do governo Lula, uma amostragem assim. Eu nunca tinha visto nada parecido. Eu faço roteiros dos vídeos há muito tempo já. Nunca vi nada parecido. 12.150 entrevistas entre os dias 13 e 17 de agosto. Tem uma margem de erro de 2 pontos, para mais ou para menos. Pessoal, na espontânea aqui, a espontânea, pessoal, a essa altura do campeonato, mais de um ano antes das eleições, ela não diz muita coisa, mas nós temos aqui o Lula liderando com 16 pontos, seguido por Bolsonaro com 9 pontos, e depois Ciro Gomes, Michele, Ratinho Júnior, Tarcísio e outros, todos somando 1 ponto apenas, branco nulo ou não vai votar 4 pontos, e indecisos 66 pontos, tá certo? Mais uma vez, eu não levo muito em conta a espontânea, mas vamos aqui pro primeiro turno para presidente. No cenário 1, temos Lula com 34%, seguido por Bolsonaro, que está inelegível, com 28%. Depois, Ciro Gomes, 8%. Ratinho Júnior, 7%. Caiado, 3%. Zema, 3%. Indecisos, 4%. Branco nulo, não vai votar, 13%. Cenário 2, Lula lidera mais uma vez, 35 pontos. Seguido por Michele, com 21 pontos. Depois, Ciro Gomes, 9 pontos. Ratinho Júnior, 8. Caiado, 4. Romeu Zema, 4 também. Indecisos, 5. Branco nulo, não vai votar, 14%. Nesse cenário, Lula tem mais pontos do que contra o Bolsonaro. Cenário 3, Lula, mais uma vez, 35%. Depois, Tarcísio aqui seria o candidato do bolsonarismo, 17%. Ciro Gomes, 11%, Caiado, 6%, Romeu Zema, 4%, indecisos, 6%, branco nulo, não vai votar, 21%. Cenário 4, Lula, 34%, depois Eduardo Bolsonaro, 15%, Ciro Gomes, 10%, Ratinho Júnior, 10%, Ronaldo Caiado, 5%, Romeu Zema, 4%, indecisos, 6%, branco nulo, não vai votar, 16%. Cenário 5 e último cenário aqui para primeiro turno. Lula, 35%, Flávio Bolsonaro, 14%, Ciro Gomes, 10%, Ratinho Júnior, 9%, Ronaldo Caiado, 5%, Romeu Zema, 6%, indeciso, 5%, branco nulo, não vai votar, 16%. Vamos aqui agora para o segundo turno. Ele tem aqui as variações sobre as últimas pesquisas. Primeiro cenário, Lula contra Bolsonaro. Lula, 47, era 43, cresceu. Bolsonaro, 35, era 37, caiu 2 pontos dentro da margem de erro. Branco nulo não vai votar, 15%, era 16 em julho. Indecisos, 3, era 4 em julho. Cenário 2, Lula e Tarcísio. Lula, 43%, era 41, oscilou dentro da margem de erro. Tarcísio, 35, era 37, também dentro da margem de erro. Branco nulo não vai votar, 18, era 15. Indecisos, 4, era 7. Cenário 3, Lula contra Michele Bolsonaro. Lula, 47, era 43 em julho. Michele, 34, era 36 em julho. Branco nulo não vai votar, 16, manteve o que era em julho. Indecisos, 3%, era 5 no último levantamento. Cenário 4, Lula contra Ratinho Júnior. Lula, 44%, era 41 em julho. Ratinho Júnior, 34%, era 36 em julho. Branco nulo não vai votar, 18%, era 17. Indecisos, 4%, eram 6%.
Cenário 5, Lula contra Eduardo Leite. Lula, 46 era 41. Eduardo Leite, 30 era 35. Ou 36, a linha aqui tá em cima do número, mas 35 ou 36. Branco nulo não vai votar 20%, eram 16%. Indecisos 4%, eram 7%. Cenário 6, Lula, 47, Lula contra Eduardo Bolsonaro aqui. Lula, 47%, eram 43% em julho. Eduardo Bolsonaro, 32%, eram 33% em julho. Branco nulo não vai votar, são 18, eram 19%. Indecisos, 3%, eram 5%. Cenário 7, Lula contra Romeu Zema. Lula, 46%, eram 42%. Zema, 32%, eram 33%. Branco nulo não vai votar, manteve 18 pontos. Indecisos, 4%, eram 7% em julho. Cenário 8, Lula e Ronaldo Caiado. Lula, 47%, era 42% em julho. Ronaldo Caiado, 31%, eram 33% em julho. Branco nulo não vai votar, manteve 18%. Indecisos, 4%, eram 7% em julho. Agora cenário 9 e último cenário de segundo turno. Lula, 48%, não tem uma comparação com pesquisa anterior. Flávio Bolsonaro, 32%. Branco nulo não vai votar, 17%. Indecisos, 3%. Pessoal, o Lula tá liderando com uma larga vantagem aqui contra todos os candidatos, né? O Ratinho Júnior seria aqui o que chega mais perto, se eu não me engano. E mesmo assim, tem o Tarcísio também. O Tarcísio sim tem chance de sair para presidente. Agora o Ratinho Júnior, eu duvido, mas duvido muito que ele realmente vai para a presidência no ano que vem. Eu acho mais fácil ele tentar ali o Senado no Paraná e é o que a maioria tem apostado. Agora aqui temos conhecimento, potencial de voto e rejeição. Lula conhece e votaria 47%, não conhece 2%, conhece e não votaria 51%. Ou seja, o Lula no momento está com uma rejeição maior do que um potencial de voto. Bolsonaro, 37%, conhece e votaria, 6% não conhece. Eu não entendo como que isso aqui acontece, né? 6% não conhece o Bolsonaro, mas ok. Conhece e não votaria 57%, também mais rejeição do que potencial de voto. Uma discrepância muito maior do que a do Lula, inclusive. Michele Bolsonaro, conhece e votaria 31%, não conhece 18%, conhece e não votaria 51%. Ciro Gomes, 28%, conhece e votaria 22%, não conhece, conhece e não votaria 50%. Tarcísio de Freitas, 27%, conhece e votaria, 34% não conhece e 39% conhece e não votaria. O Eduardo, 24%, conhece e votaria, 19% não conhece e 57% conhece e não votaria. Flávio Bolsonaro, 22% conhece e votaria, 23% não conhece e 55% conhece e não votaria. E aí nós temos aqui, pessoal, por último, Ratinho Júnior, Zema, Caiado e Eduardo Leite, com um potencial de voto muito pequeno, só que uma imensa maioria de que não conhece eles, então são números, a essa altura do campeonato, irrelevantes também. A partir do momento que eles colocarem ele realmente como candidatos no ano que vem, isso aqui vai mudar e aí sim vão ser números para usar para algum parâmetro, mas eu nem vou falar eles aqui, só que estão na tela aí para quem quiser analisar, tá certo? Pessoal, a pesquisa testou aqui também as posições políticas dos entrevistados. Vamos lá. 19% se consideram lulistas ou petistas. 14% não se consideram lulistas ou petistas, só que se consideram à esquerda. 30% não tem posicionamento político. 20% não é bolsonarista, mas é mais à direita. 13% bolsonarista, não sabe ou não respondeu 4%. Agora aqui, Lula deveria se candidatar à reeleição? 58% dizem que não, mantém os 58% de julho. 39% dizem que sim, cresceu 1 ponto em relação a julho. Não sabe ou não respondeu 3%, eram 4% em julho. Bolsonaro deve manter sua candidatura ou apoiar outra pessoa? 65% disseram abrir mão e apoiar outro candidato. 26% disseram manter a candidatura e 9% não sabem ou não responderam.
A pesquisa perguntou também, você tem mais medo do Bolsonaro voltar ou do Lula continuar? Bolsonaro voltar 47%, eram 44% em julho. Lula continuar 39%, eram 41% em julho. 8% tem medo dos dois e eram 7% em julho. Não sabe ou não respondeu 4%, eram 5%. E não tem medo de nenhum dos dois, 2%, eram 3% em julho. Uma pesquisa, olha, para o governo Lula comemorar de verdade, porque essa discrepância aqui entre ele e os outros candidatos é impressionante, realmente. E só confirma o que a gente já fala aqui no canal desde que começou essa história das tarifas. O Eduardo Bolsonaro deu um presentaço pro governo Lula com isso. Assim, um presentaço mesmo. Porque a história que eles tentaram colar de que isso é culpa do Lula, isso não colou de jeito nenhum. Então tá aqui, tá refletido nas pesquisas, inclusive com uma rejeição altíssima do Eduardo Bolsonaro. Pessoal, agora eu quero falar, antes aqui de terminar o vídeo, com você que gostaria de uma oportunidade para conseguir uma renda extra, ou até quem sabe uma renda principal. Não é bet, não é essa porcariada toda, é trabalho sério, é para quem quer trabalhar, tá certo? 100% home office, 100% de casa. A gente trouxe aqui os relatos de 2 pessoas que estão trabalhando com isso no momento e estão tendo resultados ótimos. Para começar, vou colocar aqui na tela para vocês, temos o Carlos Matos. Ele trabalha de casa, uma renda extra, e conseguiu em um mês $643, o que dá R$3.200 mais ou menos, que é mais do que a renda primária da esmagadora maioria da população brasileira. Outro exemplo aqui, temos a Cláudia Oliveira. Ela decidiu trabalhar só com isso, largou o emprego, pelo amor de Deus, não tô dizendo para você fazer isso, eu tô exemplificando um caso aqui, e nesse mês tirou $3.854, o que dá mais ou menos R$16 mil em home office. Isso é para você que quer trabalhar de verdade, não é bet, não é porcaria que te vai prometer ficar milionário, de forma nenhuma, é trabalho para quem tem interesse. E se você tem interesse, clique então no link que está na descrição do vídeo ou o link do comentário fixado. É o mesmo link que vai te levar lá pro WhatsApp para falar com o Clayson. O Clayson é youtuber, né, progressista, a maioria aqui deve conhecer. Inclusive, essa mesma publicidade aqui acontece no Desmascarando, Galãs Feios, vários outros canais que vocês com certeza acompanham, tá certo? Clique no link, o Clayson vai dar acesso a 3 aulas gratuitas, sem pagar nada. Se gostar, continua. Se não gostar, vai ter aprendido alguma coisa importante, já vai dar para colocar em prática com certeza. Tá certo, pessoal? Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.